Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta, então, com as correções. Agora, o PET 2. Eu espero que todos estejam em dia com o PET 1, que não tenham se enrolado aí para fazer as atividades. Na semana 1, o tema são os contos, né? Os contos são gêneros de ficção, onde nós temos uma introdução, desenvolvimento, um clímax e um desfecho da história. Existem alguns aspectos que é possível analisar nos contos: o tempo, o espaço, o narrador, as personagens e o enredo. E existem também vários tipos de contos: contos realistas, contos populares, contos de humor, etc. Nas atividades, vocês deveriam pensar, então, um pouco nos contos que vocês já viram durante o percurso literário de vocês, durante a vida de vocês. Então, a número 1 pergunta o seguinte: os contos encantam as crianças através dos tempos. São passados de geração em geração pelos povos de diferentes culturas. Muitas pessoas têm os primeiros contatos com a leitura por intermédio dos contos. Letra A. E você? Quais histórias infantis você mais gosta? Por quê? Então, esta é uma resposta pessoal. Eu coloquei a minha resposta lá. Eu, por exemplo, gosto de histórias de aventuras e de investigação, porque são histórias cheias de suspense e reviravoltas. Mas você coloca as histórias que você mais gosta. Em quais delas há bruxas no enredo? Em sua opinião, por que as bruxas são personagens recorrentes em contos infantis? Então, as bruxas geralmente são personagens dos contos de fadas, né? Ou dos contos fantásticos, como, por exemplo, Branca de Neve. As bruxas são importantes, pois cumprem o papel de antagonistas nas narrativas. Número 2. Você estudou sobre as características e tipos dos contos. Agora é hora de verificar sua aprendizagem. Leia com atenção e enumere as alternativas de acordo com seus respectivos contos. Então, nós temos ali conto de terror, conto de humor, conto realista, conto de fadas e conto fantástico. Vamos começar pelo primeiro. Então, Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Uma moça tem o hábito de passear pelo cemitério. Em um dos passeios, pega uma flor de um túmulo e, a partir daí, começa a receber ligações incessantes de uma voz que pede a flor de volta, até um final trágico acontecer. Então, este é um conto de terror. A gente também pode chamar de conto de suspense. A Mão do Macaco, de William Jacobs. Uma família humilde consegue um misterioso amuleto, uma mão seca e mumificada, de um macaco, que aparentemente possui a magia de realizar 3 desejos. Este é um conto fantástico. A dica aqui é perceber que é um conto que existe magia, né? Portanto, coisas que fazem parte do universo mágico. O Matadouro. O escritor argentino narra uma cena que ocorre com um animal em um matadouro em Buenos Aires, durante a época de Juan Manuel de Rosas, século XIX. As descrições dos personagens e do ambiente são precisas e coincidem com o tempo histórico em que a história está situada. Este é um conto realista. A dica é perceber que ele diz que os personagens e o ambiente são precisos, ou seja, são personagens e espaço realistas. A Bela e a Fera. Uma criatura, a fera, se apaixona por uma jovem, a Bela. Ao ter seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que a transformara em um monstro e volta finalmente à sua forma humana. Este é um conto de fadas. Então, nós temos uma moça, né, que é frágil, bonita, né, e um monstro, e os dois se apaixonam. E existe um feitiço, né, que no final é quebrado a partir do amor desses dois. A velha contrabandista. Uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta.
com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. O fiscal perguntou o que ela leva no saco e ela respondeu que era areia. Este é um conto de humor. No final do conto, a gente vai ver que, na verdade, a velha estava contrabandeando algo que ninguém imaginava. Tentação. Conta sobre uma menina que se sente diferente dos outros, o que intensifica a solidão dela. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus da sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse, seu olhar submisso e paciente. O soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Este é um conto realista, ou seja, conta uma situação que pode acontecer na vida real, né? Então, essa foi a correção da semana 1, nos vemos na correção da semana 2. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Um beijo e até mais.